Neoquímica Arena lotada, jogo sem gols, com o Flamengo com 1 a menos desde 27 do primeiro tempo. Vamos colocar na tela as imagens desse jogo aí pra gente começar o nosso debate. Vou lá no camarote, que eu quero ouvir do Zinho. O Zinho destacou o jogo do Palmeiras, dizendo que a Copa do Brasil não teve lá muita emoção, Tetra. Você não gostou não dessa partida, Zinho? Não, assim, a partida em termos técnicos, brilho, criatividade, lances de gols, lances bonitos, foi bem pouco. O meu destaque foi para exaltar um jogo de Campeonato Brasileiro, mas isso não quer dizer que é muito mérito, é muito importante classificar para a grande final da Copa do Brasil. Esportivamente, financeiramente, foi importantíssimo para o Flamengo e para o Corinthians também seria. Mas o Flamengo classificou e o que aconteceu no jogo tirou um pouco do brilho que o Flamengo poderia colocar, porque tem jogadores mais técnicos, tem melhores jogadores, mas com um a menos, e a mudança tática que o Felipe Luiz promoveu fez com que o Flamengo fosse um time mais conservador, tentando garantir o empate, tentando garantir o resultado construído no Maracanã, a vantagem que tinha, para não dar chance para o Corinthians. E do outro lado, faltou muito para o Corinthians. Pode ter sentido fisicamente, que está repetindo muitos jogos, a maioria dos jogadores estão jogando todos os jogos, não sei. Mas a verdade é que a Neoquímica lotada, maravilhosa a torcida do Corinthians, fazendo uma festa lindíssima, o apoio total, uma pressão enorme colocado em cima do time do Flamengo. Os jogadores dentro de campo não aproveitaram, não fizeram um grande jogo. Garro um pouquinho, vamos dizer assim, mas assim mesmo eu achei ele abaixo do que ele rende. Mas ele ainda tentou algo. Agora, se você for pensar no Romero, que veio da seleção do Paraguai, no Tales, que volta ao time, no Yuri Alberto, muito pouco desse jogador. Estou falando mais da parte ofensiva. Então, assim, joga com 2 volantes, o Charles saiu um pouquinho mais, o Bidu tentava chegar pela esquerda, o Mateuzinho até se lançou um pouquinho, mas era um time muito pragmático, jogada pelo lado, cruzamento na área, poucas chances criadas, 2 defesas, vamos dizer, mais difíceis do Rossi, mas para um jogo que você está com uma a mais, jogando em casa, com a sua torcida toda te apoiando, e você não tem mais nada a perder, tem que se lançar, eu achei pouco. Ofensivamente, ou de criatividade, ou de qualidade da equipe do Corinthians. Faltou. O Flamengo fez a sua parte, correu muito, marcou muito. Pulgar fez um jogo muito bom, para mim, como primeiro volante. O Wesley, pelo lado direito, deu uma opção boa de ataque. E o Gerson, como sempre, o melhor jogador. Num restante, olha, vou ter que ter muito assim, ser muito bonzinho para dizer que outros jogadores do Flamengo se destacaram. Mesmo com as mudanças, colocou mais um zagueiro, eu não achei que a zaga do Flamengo foi maravilhosa. O Corinthians teve infiltrações, teve ainda possibilidades pelo lado do campo. O Yuri Alberto saiu em alguns momentos ali para finalizar, teve chances de cabeça também, cruzamentos, e conseguiram finalizar. Não achei uma partida brilhante defensivamente. Acho que uma incompetência ofensiva do Corinthians com uma entrega do Flamengo, com uma disposição. Os jogadores realmente tentaram suprir a ausência do Bruno Henrique, que foi expulso acertadamente. Pelo menos um lance o juiz acertou no jogo, essa expulsão. Porque no resto foi um fiasco. Um juiz bem caseiro, bem tentando administrar o jogo. Vai ter os lances polêmicos para a gente analisar, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha, acho que foi uma arbitragem muito ruim, muito condizente, Teve lances que ele tinha critérios diferentes no jogo, atrapalhou o jogo. O zagueiro do Corinthians falou isso. Deixou o Flamengo segurar o jogo também, deixou o goleiro fazer cera, o Rossi. O Rossi ia quase lá na torcida, quase que ele pulava o alambrado para vir correndo para bater o tiro de meta. Só o juiz que não via isso. E ao mesmo tempo, tem lances que a diretoria do Flamengo reclama e que em alguns eu concordo. Eu acho que ele deixou a desejar, não gostei da arbitragem, como o jogo também não foi um jogo empolgante em termos de qualidade, mas de muita entrega, muita disposição, muita pegada, empenho dos jogadores, realmente suaram muito, lutaram muito,
mas um jogo que, para mim, tecnicamente, foi de nível ruim. Anderson Daron. A gente chega nele, segurem-se, porque os lances vão passar. A gente separou para rodar todos com calma, para cada um poder opinar aqui e a gente fazer uma avaliação também de arbitragem. Agora, Pascoal, é claro que não foi um jogo brilhante tecnicamente, concordo com o que traz o Zinho, assim, o Flamengo estava abaixo individualmente do que poderia e o Corinthians não consegue construir seu jogo mesmo com um a mais. Por outro lado, assistindo a partida, eu não lembrei o tempo todo. Assim, o Flamengo está com um a menos, o Flamengo está com um a menos. Então, a sensação que a gente fica é que se o Flamengo não foi brilhante, ele foi eficaz no que precisava ser feito diante de um adversário que tinha desvantagem, né? Porque se muita gente questiona quando o Felipe faz a substituição, essa substituição, ela de certa maneira, se ela não faz o Flamengo criar, ela faz o Flamengo parecer que iguala o jogo com um a menos. Foi a minha sensação. Não, na verdade, tem gente que criticou, o Respostinha ficou... Ô, Zinho, o Respostinha ligou na hora, ficou bravo lá comigo, rapaz. Porque eu falei pra ele, calma. Não acredito. O quê? Não acredito. Esse treinador bota zagueiro, tira centroavante, bota zagueiro. O Respostinha não falou mal do Felipe Luiz. O Tite, ele ia quebrar a televisão. E ele ficou nervoso. O Tite ia quebrar a televisão. Ih, rapaz, você nem sabe, ele tava nervoso. E aí, eu tentei acalmar, né? Falei, calma, o Felipe Luiz tá sabendo o que tá fazendo, a vantagem é do Flamengo, tem um gol de vantagem. Tá segurando aqui, tá equilibrando. Calma, cara. Com o Felipe Luiz. Respostinha tá com o Felipe Luiz. Não. Ontem ele estava irritado. Mas aí aconteceu o seguinte: o time ganhou, apaga tudo, vambora, tá tudo legal. Felipe Luiz é o cara e tal, e assim vai embora. Torcedor é assim. Apaixonado, a paixão se aflora num momento difícil, com a expulsão, porque não tinha como discutir a expulsão do Bruno Henrique. Né? Esse é um primeiro ponto. Né? Nem o próprio ainda foi argumentado, depois a gente vai falar sobre isso. Agora, o Corinthians foi de uma incapacidade enorme. A incapacidade do Corinthians parte da armação no meio-campo. O Garro pouco criativo. O Garro num dia em que ele não apareceu com aquele brilhantismo que a gente espera de um jogador da qualidade dele. Ele tem que fazer o ataque do Corinthians funcionar. E ele não conseguiu. E eu entendo que o treinador poderia auxiliá-lo nessa missão. Tem jogador para isso. O Coronado estava no banco. Ele podia jogar com 2 volantes e 2 meias. Ou jogar com 1 volante e 2 meias. Dependendo da situação. Porque quando saiu o Gabigol, o centroavante do Flamengo foi o debochado. Sim, a Arrascaeta foi lá como centroavante. E outra coisa, estou sentindo uma saudade do Arrascaeta, gente. Vai falar de falso 9. Eu estou com a saudade do De La Cruz. Eu estou com saudade do Arrascaeta. Ele vai voltar. Não está jogando bem, não, Pascoal? Não. Tá difícil. O De La Cruz errou uns 2 lançamentos. O De La Cruz está muito abaixo. Ontem parecia que ele estava jogando com o freio de mão puxado e aí, de repente, sente uma lesão. Estava nítido que ele não estava solto. Eu não sei se é o número de jogos do futebol brasileiro, se é a sequência de jogos, se é viagem e retorno, seleção, todo esse pacote que envolve o futebol brasileiro. Mas ele estava na data FIFA lá. Então, mas ele só jogou... tranquilinho lá com o Uruguai, ficou no banco. Só jogou 45 minutos, você tem razão, Zinho. Mas ele não está no... Mas se ele só jogou 45 minutos, eu imagino que ele ainda não esteja totalmente recuperado de nenhuma lesão recente. E o Gerson, que jogou os 2 jogos? Não, mas o Gerson... O presidente está só aguardando o momento. A gente tem que fazer um programa só do Gerson. Um programa 2 horas só para falar do Gerson. Porque é impressionante. Estou falando da parte física. Como ele perde, quando o Flamengo perde um jogador, Fla-Flu, né? Que não tinha o Gerson incorpora o meio-campo, ele toma conta do meio-campo. Gostei também do Eric Pulgar no meio-campo. Pelo menos fez o básico dele, né? Vou marcar, vou passar, tá? Obrigado. Não dá para passar passe. Muito obrigado, Zinho, você me ajuda. Pascoal. Aí não dá para dar passe longo, vou dar o passe perto. Muito obrigado por você ter concordado comigo. Tá de olho você. Tá difícil. Quando o Flamengo coloca os 3 zagueiros, eu pensei até que ele ia colocar mais um volante. Né? Mas não, ele fez mais um zagueiro. Ali na formação de zagueiro e ainda trouxe o Eric Pulgar na frente dos 2 zagueiros. Para trancar ali. Não deixar o Corinthians passar, porque o Corinthians queria muitas vezes atacar por dentro, afunilava muito o jogo e facilitou a vida do Flamengo. Ponto. Quantos chutes deu o Flamengo no gol, Mauro? Nenhum. 0. Então como é que paga o 500 para quê?
Não, chutou 5 vezes, mas o Hugo... Hugo... goleiro ali, né? Ia fazer o quê, Mauro? Não, porque no gol, no 7,32 por 2,44. Quantas foram? Não, nenhuma. O Hugo não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa? Não. Rapaz. Teve o gol anulado, né? Só que eu falei do Mauro, já botaram os números, olha lá. Apareceu o Mauro, já botaram os números. 0-6 ali, ó, das setas, né? O Rossi teve 6 intervenções e o Hugo não precisou. Mas o Hugo é um dos responsáveis por trazer o Corinthians com essa diferença de apenas 1-0 pelo que ele fez no primeiro jogo. Então, eu quero ver... Ele também é o responsável pela expulsão do Bruno Henrique, que ele deu um passe muito ruim pro Mateuzinho, e aí o Bruno Henrique foi dividir a bola com ele, e aí foi expulso de campo. Na verdade, nos 180 minutos, ontem é isso. O Zinho já detalhou muito o jogo de ontem, não foi nada de emocionante, assim, nem para o corintiano que lotou lá, mesmo tendo chutado 6 vezes, ele pode, como disse o Pascoal, aquela do Yuri podia ter entrado e tal. Não sei, com 8 minutos foi um gol ali que foi corretamente anulado, mas é tudo milimétrico, né? Sim. É tudo muito ali, quer dizer, quase o Flamengo sai na frente ali, já com 1-0, e aí o banho de água fria era maior. Então eu prefiro ver os 180 minutos. E aí o Flamengo foi muito superior, com o Gerson mandando nos 2 jogos, né? Não vou falar mais do Gerson, porque já estão chamando... Ontem você acha também que ele foi... foi o cara de novo, foi. Foi de novo, para mim... Ele bota o meio campo. Podemos falar de outros jogadores, mas ele teve uma participação fundamental. Fundamental. Ele está jogando demais, ele é muito tranquilo para jogar. Hoje alguém me falou assim, né, nunca, só entrando na mente dele, ou ele declarando que se foi isso, que ele teria jogado a bola no braço do coisa ali para ser pênalti, do Garro. Mas assim, ele é tão tranquilo que tem gente que pensa que é isso mesmo, que ele tem tempo de raciocinar, fala, vou dar um tapinha aqui, enfim. Eu acho ele muito tranquilo para essa final, para fora de casa. Não sei se o ambiente estava tão hostil assim, mas para ele não pegou nada, né? A gente fala da pilha porque foi a pilha do Mateuzinho, né? Isso. Que é ex-jogador do Flamengo. Claro. Aí o Wesley responde no campo, acaba virando mais uma provocação do que o ambiente. Mas a gente falava antes do jogo, acho que no Linha, que fizemos no sábado à noite, né? Aqui é da experiência desses caras todos ali, De La Cruz, Arrascaeta, o próprio Gerson, o Bruno Henrique, que começou bem o Bruno antes de sair, né? Do jogo, parecia que ali ia ser uma válvula de escape mesmo do Flamengo. Esses caras são muito experientes para sentir qualquer tipo de pressão, assim, né? E tremer e não saber jogar. E o Felipe foi muito bem. Para quem não tinha gostado dele no Fla-Flu, que foi o time que ele treinou o tempo todo e aí não funcionou em campo, mas ontem eu acho que isso foi muito comentado também, eu vi alguns programas, ele rapidamente se lembrou do Simeone, amigo, Atlético de Madrid, botou o 5-3-1 aqui, vamos que vamos. E já estava na cabeça dele, né? Foi muito rápido assim. Parece que já estava na planilha ali, ó. Se sair esse, eu ponho esse, se sair aquilo, se acontecer isso e tal. E foi o que ele fez, e ele fala na entrevista, ele deu a bola para o Corinthians, falou, vamos ver o que eles vão criar. Tanto é que o Corinthians teve 60%, 59% de posse. Sim. Deu 6 chutes, mas nada que... Muito cruzamento, né? Mas nada assim que... Nossa, tá aquele abafo, agora daqui a pouquinho sai o gol. O torcedor fica na esperança porque, claro, tá perdendo, precisa ir pra frente. Aí cada bola que desce, agora vai sair e tal. Mas não foi nada assim que você falasse, puxa, mano, essa bolinha aqui do fulano e tal. Não, foi merecimento, assim, sem grandes emoções. A não ser a tensão de um jogo que está valendo 30 milhões para quem for vice, 70 para quem ganhar, porque tem isso também, tem dinheiro. É a 10ª vez que o Flamengo vai para uma final, 3ª consecutiva, então tem tudo isso, estava tudo isso em jogo lá ontem também, né? Tem uma bola do Yuri Alberto no segundo tempo, que eu acho que talvez tenha sido a que passou mais perto dessa sensação assim de que é a melhor defesa do Rossi, aquela que o Rossi vai nela? Não, é uma bola que vai para fora. Mas o chute ele dá uma cabeçada e vejo na direção do gol, ela sai já no segundo tempo. Aquela sim. E a defesa do Rossi também foi boa, num chute cruzado dele de esquerda. Foi interessante. Foi interessante. Sei lá, 10, 15 centímetros mais alta, não dava para o goleiro, ia no ângulo, etc. Mas ali, mesmo onde foi, o Rossi foi muito bem naquela defesa. Mas eu me lembro dessa que você está falando. Sim. Então, foi uma ou outra ali, porque foram 14 finalizações do Corinthians, 6 no gol.
Então você já viu que de novo errou mais do que acertou o alvo. É verdade. E essa que você está falando é mais uma que errou, alvo, mas aí eu acho que sim. E aí vai pesando, né? O Flamengo ontem, do incomparável Pascoal, o Pascoal sim, que é um cara incomparável, né, Zinho? O Pascoal é incomparável. Olha só. Aí sim. Aí todo mundo concorda. Aí o que acontece? O Felipe, quando tem que mexer, olha a qualidade do que ele põe. Fabrício Bruno, que é a primeira mexida para isso. Depois Alexandre. Sim. Depois o jogador mais caro que o Flamengo comprou, Alcaraz. O Alcaraz entra, é verdade. Alcaraz. E o Plata. Tava tudo isso no banco. Do lado de lá tinha o quê? O Giovani, que e não o jogava... Michael, que não entrou. Não, ainda ficou. E aí, na hora de tentar mudar, o Corinthians precisando do gol, nada contra, gente, mas estou dizendo assim, ó, é Pedro Henrique e Giovani, que não estavam nem sendo muito utilizados. Alguém falou aqui, acho que num programa nosso aqui da semana passada, cadê o Giovani? De repente sumiu, o menino entrou e tal. E aí ele foi até perguntado, o Ramon, sobre isso. Então, assim, tem uma diferença ali de potencial. Mas, independentemente dessa diferença técnica de qualidade, faltou mais vontade pro Corinthians, faltou uma coisa mais corintiana, de pra cima, de qualquer jeito, desde que tomasse o gol. Ficou naquele, vamos ver que hora que vai sair, será que acontece? Faltou sim, faltou mais Corinthians ali nessa final, o Flamengo não tem nada a ver com isso, administrou, era a estratégia do Felipe. Eu me fecho aqui, vamos ver. Eu acho que ele sabia que o Corinthians não ia conseguir muita coisa não, porque deu certo, ele se fechou e... A sua atuação lá Atlético de Madrid, e ele deve ter tudo isso desenhado na cabeça, né? São muitos anos lá fora. Fala, Tetra. Não, eu tenho uma visão um pouco diferente, assim, eu confesso que eu não vi outros programas, mas eu falei isso ontem no Sport Center, né, que foi à noite, às 10 horas, não tinha assistido nenhum programa, e a minha análise nessa substituição do Felipe Luiz é muito pela parte física que apresenta alguns jogadores do Flamengo. Porque ele declara muito que o Bruno Henrique, para ele, era o melhor jogador até aquele momento do jogo. Ainda era no início, né? Mas que era o jogador para explorar a velocidade nas costas do Mateuzinho, mas é aquele jogador que, sem a bola, ele é o primeiro do trio ali da frente, Arrascaeta e Gabigol, é o primeiro que retorna para compor uma linha defensiva com o Gerson, com o Pulgar e com o De La Cruz. Pelo menos é a minha visão tática do Flamengo. Quando o Flamengo perde a bola, quem fica um pouco mais à frente é o Arrascaeta e o Gabigol. Eles até tentam, fazem uma sombra no volante adversário, tentam ajudar, né? Tenta ter um comprometimento, mas não é a característica, e os dois estão mal fisicamente. Por isso que eu concordo com o Pascoal. O Arrascaeta está longe de ser o Arrascaeta que a gente conhece. O craque, o cara diferenciado, o debochado, ele, por isso que eu falei, poupa o cara, pensa num jogo mais decisivo. E ele vem de jogos pela seleção do Uruguai, né? Aí ele entra lá um pouquinho no Fla-Flu. Eu acho que é um jogador que fisicamente, você vê como é que ele termina o jogo. Claro, ficou muito isolado ali na frente, correu ali, mas quase não pega na bola, porque é uma função diferente, mas eu vejo a inteligência do Felipe Luiz, independente de ter vencido ou não, porque o futebol é cruel. Se perde o jogo, eu não sei como é que seriam as críticas em cima dele. Perdeu um atacante, ele tira outro atacante para botar um zagueiro? Sim. Você imagina se aí perde o jogo. É o chato. É o chato do futebol, né, Pascoal? É o chato do futebol que é muito resultado, em cima do resultado que são feitas as análises. E eu respeito todas. Mas, na minha opinião, o que ele olha? Bom, eu perco o primeiro cara do ataque que me ajuda na marcação que eu preciso, porque eu estou com a vantagem. O empate é meu. Eu vou ficar com Gabigol e Arrascaeta, que são dois que não vão me dar essa recomposição. Então, além de estar com -1, eu vou ficar com dois caras que também fisicamente não vão me ajudar. Então, quando for a fase defensiva, você pensa que perdeu um e vai ter dois que não participam. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco sobre a atuação do Flamengo ontem, diante do Corinthians. Muito se fala que o Flamengo ontem se reinventou no que diz respeito à questão defensiva. A equipe que é comandada por Felipe Luiz hoje está aprendendo a lidar com certos tipos de situações. Ontem o Flamengo dominou o Corinthians do início
até os 30 minutos do primeiro tempo, onde a equipe carioca conseguiu, acima de tudo, levar perigo sempre que a equipe corintiana atacava, deixava espaços, então o Flamengo no contra-ataque quase fazia os gols. Só que, diante da expulsão de Bruno Henrique, né, situação muito constrangedora, em que o atacante rubro-negro subiu a perna demais e acabou, sem querer, é claro, deixando o pé que pegou na cabeça de Mateuzinho e ele assim foi expulso de maneira acertada. Destacamos aqui que, de fato, o juiz acertou nessa marcação. Daí, então, logo na sequência, Felipe Luiz promoveu uma mudança, né, que colocaria o time do Flamengo mais compacto e mais ajustado para que o Corinthians não conseguisse se infiltrar no bloqueio rubro-negro. Tirou o Gabigol, colocou o Fabrício Bruno e o Flamengo compactou mais o meio de campo, as linhas ficaram mais próximas e então o Flamengo conseguiu defensivamente furar essa infiltração do Corinthians. O nosso Mengão, acima de tudo, foi um time aguerrido, foi um time que correu por Bruno Henrique, né? Felipe Luiz avisou a todos os jogadores que teriam que correr pelo jogador, por mais que ele foi expulso, não foi porque quis, então é um atleta que os jogadores do Flamengo abraçaram e entenderam que de fato ele não teve culpa alguma nessa expulsão. Então o Flamengo montou essas linhas defensivas, colocou Gerson e Arrascaeta um pouco mais adiantado para caso houvesse algum contra-ataque, eles quem teriam essa responsabilidade, né? O Flamengo conseguiu segurar essa infiltração do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Já no segundo tempo, sabendo que o Corinthians teria que vir para cima, o Flamengo ainda mais se defendeu bem, né? E teve até algumas oportunidades, principalmente com o Gerson, né? Destacamos também aqui a atuação do lateral direito, a atuação do lateral direito Wesley. Mateuzinho hoje é do Corinthians. O Wesley, mais uma vez, mostrou que tem capacidade de ser titular do Flamengo e tem capacidade de fazer uma temporada boa nos próximos anos. O Flamengo que recusou uma venda milionária, mais de 100 milhões de reais, pelo lateral direito, está mostrando que confia no jogador e Felipe Luiz dando oportunidade a ele para ser titular, ele vai crescendo ainda mais. Mas é claro que por ser um lateral jovem, tem muito que aprender, tem muito que aprimorar e com o passar do tempo ele vai adquirindo mais confiança e assim ajudando o Flamengo nas competições. Então, temos vários jogadores aqui para destacar, mas esses dois, na minha opinião, Gerson e Mateuzinho, foram fundamentais na classificação do Flamengo ontem. É claro que de maneira defensiva o Flamengo soube parar o Corinthians e não sofrer muito. É claro que teve algumas oportunidades, era mais do que normal, vamos dizer assim, o Corinthians ter possibilidades de marcar gol, né? Rossi também salvou em 2 oportunidades. Então o Flamengo mostra que tem um elenco muito qualificado. Apesar dos desfalques, Pedro, Luiz Araújo, Matias Vinha, muitos jogadores aí, Cebolinha que vinha jogando muito bem, muitos jogadores aí machucados e só devem voltar na temporada de 2025. Então hoje o Flamengo chega a uma final de Copa do Brasil graças a Felipe Luiz. Temos que destacar aqui a competência, a estratégia que ele utilizou diante do Corinthians que deu certo, né? Poderíamos estar aqui criticando o treinador devido a ele ter tirado do Gabigol, mas ninguém entendeu naquele momento, mas só ele sabia que teria que tirar um atacante para que as linhas ficassem mais compactadas e o Flamengo não sentisse muito a falta de um jogador expulso logo nos 30 minutos iniciais. Então, o nosso Mengão está de parabéns. Felipe Luiz, 4 jogos pelo Flamengo, 3 vitórias e 1 derrota, né? O desempenho dele, na minha opinião, é de muita importância. Apesar de ter que ter essa responsabilidade de salvar a temporada, Felipe Luiz chega no final isento de qualquer culpa. Se o Flamengo perder e não conseguir ganhar nenhum campeonato, com certeza a diretoria não vai mandar embora Felipe Luiz, até porque é um cara que conhece o elenco, é um cara que tem tudo para dar certo. Então o nosso Mengão venceu esse confronto, né, de maneira... venceu o primeiro jogo, empatou o segundo e agora avançou para a grande final.
É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Já pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos deixar aqui o link do canal da ESPN Brasil na descrição como forma de créditos.